Gravado nos inoxidáveis estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade em que a população está sofrendo por não poder gastar o seu dinheiro em Pedro Juan Cabaleiro. Aqui é Fabrício Brown e eu já atravessei a pé uma fogueira de São João. Vinícius de Almeida, e se um dia eu lançar uma biografia, vai se chamar Direito do Esquecimento, a história da minha vida. Eu sou o professor Fernando Machado. Termos consciência de sermos ignorantes é um grande passo para o conhecimento. Que lindo. E hoje, como convidado aqui, professor Renato Pereira. E hoje vamos atirar a flecha do nosso saber na maçã da dúvida de vocês. Louco, hein? Quando é diretor, o nível é outro. É por isso que ele é diretor e você não. Por isso que é diretor. A primeira participação foi... Tá certo. Tá perfeito. Foi marcante. ótima. Um dos dois. Então, deixa eu aqui ganhar aqui e, pessoal, fica aquele pedido aí para acompanhar a gente nas redes sociais. Olha só, a gente está em todas as redes aí que você possa imaginar, até aquelas que não existem. A gente está no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está só nessas aí mesmo, mas também existe as redes de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e por aí vai. Sinta-se à vontade em ouvir a gente, apreciar e indicar se possível. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos mais uma vez, alegres e confiantes na esperança da salvação, e hoje temos a visita do nosso ilustre diretor, o professor Renato de Aguiar Lima Pereira. Ele que é diretor do curso de Direito da Unigran, é professor de Direito Civil, é corintiano, ele que canta Bruno e Marrone, que é conhecido como o arauto do direito privado, o paladino do Código Civil. Professor Renato, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Direito do Mato. Eu agradeço imensamente o convite de poder participar aqui desta reunião direto do interior do Mato Grosso do Sul, dentro do mato, não propriamente dito, mas aqui na nossa querida e amada Unigran. Muito obrigado e aproveitando para parabenizá-los pela brilhante ideia e que todos aqueles que ainda não seguem, por favor, sigam. Ficamos muito felizes com essas palavras, né? Mais felizes ainda no semestre que vem, se o nosso nome estiver lá no quadro de horários. E o professor Fabrício, então, vai passar para nós aqui, né? Quais são as notícias que foram separadas hoje. E claro, né? Um programa especialmente hoje todo trabalhado no direito civil. Gostaria de reiterar aqui os agradecimentos já feitos anteriormente à Unigran por ceder todo o espaço físico, equipamentos tecnológicos e toda a equipe que nos dá o suporte. Esta belíssima equipe que aqui está. Essa competente equipe, é melhor o adjetivo, que aqui está, e que, se vocês perceberam do último episódio para cá, melhorou muito a qualidade de som, né? Impressionante. Até a nossa voz ficou melhor, né? Não, foi muito boa. Hoje nós vamos tratar sobre uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reconheceu a existência de uma união estável paralela ao casamento. É algo extremamente novo, mas tem algumas questões trazidas dentro dessa decisão que convém ler aqui. O desembargador, no entendimento, ele dá especial destaque, né, que se a esposa concorda em compartilhar o marido em vida, também deve aceitar a divisão de seu patrimônio após a morte, se fazendo necessária a preservação do interesse de ambas as células familiares constituídas. Aqui é o caso, né, das pessoas que sabiam da existência das famílias uma da outra, né? Tem famílias que descobrem só no dia do velório. Então, e aí vamos então iniciar esse debate. Eu peço venha ao nosso convidado para poder começar e a gente dar sequência. Realmente trata-se de uma decisão muito interessante, porque está se trazendo para cá aquela famosa poligamia, até mesmo que não é permitida no nosso sistema. Então, queria apenas fazer algumas considerações iniciais aqui sobre esta questão, o porquê desta inusitada decisão, porque está sendo tão comentada. O nosso ordenamento admite apenas a monogamia, ou seja, você não pode ter, a princípio, duas famílias ao mesmo tempo.
Algumas exceções são feitas, e como até aqui também foi citada, a questão do separado de fato e do separado judicialmente, que ainda não fez o divórcio e que poderia manter uma união estável sem ter fim ao seu casamento. Mas aqui o desembargador ele entendeu que esta união estável ela é permitida se houver a ciência daquele cônjuge não faltoso. E o que seria esse cônjuge não faltoso e o porquê que traz tanta celeuma essa decisão? No casamento existem vários deveres. Alguns deveres, por incrível que pareça, também tem alguns direitos, né? Mas existem muitos mais deveres, e dentre eles a coabitação, a questão de fidelidade. E esses deveres, quando há o desrespeito a eles, inclusive pode ensejar a falta do amor, daquela comunhão de vidas, o que pode trazer até mesmo o fim da sociedade conjugal. Mas quando a pessoa está casada, mantém esse vínculo afetivo com outra pessoa, a princípio não poderia haver uma nova relação paralela. Já havia decisões anteriores no sentido de que se a viúva, no caso, normalmente aparece isso após a morte, né? Porque mas muitas vezes a mulher não faltosa, quando aparece, algumas vezes também ocasiona a morte do às vezes do acelera a marido, morte. Né? Mas já havia decisões dizendo que se a mulher não sabia, se era uma união estável, que aí tinha outro nome até, que não era união estável, que era o concubinato, que era aquela relação que não era permitida, mas diante da boa-fé desta chamada amante, vamos assim dizer, que era o concubinato, né? Que era aquela que não poderia estar com um homem casado. Mas já havia decisões no sentido de reconhecer, diante da boa-fé desta pessoa, a partilha dos bens, até mesmo no direito previdenciário, algumas vezes o reconhecimento. E aqui, o interessante foi exatamente isso. A afetividade e a ciência dos dois, das duas mulheres, né, porque aqui o caso é duas mulheres, fez com que o direito, numa evolução muito acelerada, onde já reconheceu então a possibilidade de que, como disse o professor Fabrício aí na leitura do trecho, se ela sabia durante a vida, então vamos compartilhar após a morte. E aqui também é interessante mencionar e lembrar a todos vocês que o motivo da partilha de bens aqui, às vezes, são quatro modalidades de regime de bens que nós temos durante o casamento. Então nós temos a separação total, temos a comunhão parcial, temos a comunhão universal e temos a separação a comunhão com participação, a separação com participação nos aquestos. E aqui, ao que tudo leva a crer aqui, aplicou-se a regra da comunhão parcial de bens, porque foi determinado na decisão que apenas aqueles bens que foram adquiridos na constância da união estável, que seria nessa relação extra-casamento, que deveria ser dividido diante do compartilhamento, diante da união, da afetividade existente nesse período. Eu digo a vocês três aqui, eu creio que ela é uma decisão que, muito embora, de acordo com o nosso ordenamento, ela não seria uma decisão correta, mas eu entendo que ela é justa até, porque muitas vezes esta segunda paralela mulher, que hoje aqui chamada de companheira, porque foi reconhecida, né? Eu creio que muitas vezes ela participa até muito mais do que a própria esposa, quando muitas vezes ela traz uma alegria maior para o... Aqui nós podemos cortar essa parte. No sentido jurídico da expressão aqui, né? Sim. O que... Troca o papel aqui. Aí, o que eu acredito, pensando nisso aqui, eu pensei na hora de fazer o inventário, eu tenho que separar o monte particular,
do monte comum da viúva, do monte comum com a companheira e o que não... Criei 3 patrimônios aqui. Seriam 3 patrimônios. Então, realmente vai trazer isso aqui vai trazer uma confusão, e não a confusão no instituto jurídico, mas uma confusão no sentido estrito da expressão, que realmente vai ter que se fazer 3 montes. Um ponto interessante aqui, que pelo menos me chamou a atenção e creio que seja o grande diferencial dessa decisão, é essa ideia de ciência da esposa, né? Então, porque nós temos 2 institutos jurídicos paralelos. O casamento, que é o vínculo lá, aquele vínculo que historicamente vem do direito romano, formal, que vem do vínculo, inclusive falando em vínculo religioso, essa semana já chegou o meu código do direito canônico. Eu vi, adquiri a minha cópia, bem. versão em latim e versão em português. Então, o casamento, esse instituto civil e religioso, né, o qual seria incompatível com a união estável. Né? Nós temos no direito brasileiro ou casamento ou união estável. Né? O ineditismo desta decisão é que ela reconhece os dois de forma simultânea, de forma paralela. No direito previdenciário, conforme o professor Renato colocou, já há alguns anos nós já tínhamos decisões nesse sentido, mas eram decisões que elas eram estritamente vinculadas ao direito previdenciário para fins unicamente do chamado desdobramento do direito da pensão. As 2 viúvas receberem, né? Exato, né? As 2 viúvas. Uma viúva, né? E a outra que não tinha uma qualificação civil, né? Como é que isso acontecia na prática, né? Na prática, o indivíduo, ele cumpria a sua missão terrena, né? O indivíduo cumpria a sua missão aqui na Terra, passava para para outra dimensão. Então, os dependentes requeriam a pensão por morte, né? Normalmente, uma semana depois, uns 15 dias depois. Teve um caso que eu vi que requeriu no mesmo dia, né? No dia do óbito requeriu a pensão. Esse foi o recorde, né? Mas pensando na celeridade do INSS, na celeridade, então, realmente ou até antes, né? Já agendar o pedido da pensão antes do óbito. Você não sabe... Ele já estava doente, né? Pode ser. E então, o que acontecia? Era concedida a pensão para a esposa que apresentava lá a certidão de casamento. Passavam-se 2 ou 3 meses, vinha lá um desconto naquela pensão. Então, o beneficiário da pensão ia até o INSS, chegava no INSS e dizia: houve algum problema, a minha pensão está vindo metade do valor que eu recebia. Ao consultar o cadastro no INSS, o servidor informava então aquela viúva o seguinte: houve um desdobramento da pensão, foi reconhecida uma união estável, foi reconhecida uma outra dependente ou um outro dependente também, né? Foi reconhecida um outro cônjuge, né? Então, imagine como ficaria ali o dia da pessoa, né? Descobrindo que aquele que faleceu deixou ali uma outra família. Era uma situação, não digo comum, mas era uma situação corriqueira. Foram vários e vários casos nesse sentido, tanto que a legislação previdenciária até traz um dispositivo específico para discussão de dependência, por meio do qual, no processo, por meio de uma decisão ali liminar, o juiz ele define que o valor da pensão que for desdobrado ele vai ser depositado numa conta judicial e ficará à disposição até o final do processo. Então, já começou a discutir quem é o dependente, deixa o valor da pensão separado, ao final do processo você destina quem for reconhecido como tal. Então nós tínhamos já essa decisão para efeitos meramente previdenciários. Normalmente aqui eram ou militares, ou caminhoneiros, ou o pessoal que trabalha lá na Petrobras, nas plataformas, né, que fica muito tempo fora de casa, né, que acabam conseguindo ter condições concretas ali de manter duas famílias paralelas, né? Então isso acontecia. O que nos chama atenção agora é que isso então venha para o direito civil para fins de patrimônio, né? Não, mas pegando o gancho aqui do Fernando, enquanto o Vinícius acorda, é que isso abre a porta para diversas questões agora. Porque não é de hoje que um homem tem duas esposas ou que uma esposa tem dois maridos
Né? Mas Fabrício, só não diga que isso é normal porque você vai nos comprometer. Tá? Realmente isso é não anormal. Diga que isso é uma aberração. Eu falei que é normal. Que é pecado. Inclusive, Fique registrado aí nos anais. Inclusive, os tribunais vão de enfrentar em breve a questão do poliamor, que é diferente da poligamia. Poligamia é o caso aqui. O herói aqui tinha 2 esposas, né? Eu com uma família já é difícil eu dar conta, com 2 famílias eu não sei. Ele deve ter 2 sogras, né? 2 sogros. No interior de São Paulo tem um cara que casou e depois juntou com a sogra. Exatamente. E todo mundo mora junto. Então, esse é muito mais herói ainda. E aí é uma questão de impedimento, porque a sogra ela é eterna. Independente do fim do casamento, por morte ou por divórcio, Sempre a sogra sempre será Essa sogra. é a sabedoria da lei, para você nunca casar com a sogra. Exatamente. A Tudo lei, tem, ela é sábia. a mens legis ela é fantástica. Né? Mas a confusão que vai vir no futuro com o poliamor é que você não tem 2 relações jurídicas separadas. Você tem relações jurídicas multilaterais, não bilaterais. Que, salvo engano, aquele cantor de funk, como que era o nome dele? O Mr. Catra. Mr. Catra, ele já tinha... Ele inovou bastante. Ele inovou porque ele tinha 4... Ele tinha bem mais, umas 20, mas era todas juntas, morando sob o mesmo Mas teto. elas não tinham relacionamento entre elas. No poliamor, Não, com o ele relacionamento só. é entre todos. Ali era só ele, era o... Triângulo amoroso, bem amoroso. Então você tem Joana, Laura e Pedro. A Joana é casada com o Pedro e com a Laura com o Pedro e com a Joana, e o Pedro com as 2. Aí você pensa na hora que o Pedro quer separar da Laura, mas não da Joana, como é que faz? Essa é o problema Tem que na ser hora. polidivórcio. Polidivórcio, quando o amor é muito grande, é bonito. Mas um dia esse amor pode acabar. Ou lá em Amambaia seria o divórcio porteira fechada, né? Quando você Pega tudo e leva. Então eu não sei como que vai resolver isso no futuro. Não, realmente eu não sei ainda devem recorrer para o STJ aqui, porque o assunto aqui, como envolve questões de violação à própria lei federal, até mesmo para o Supremo Tribunal Federal, porque também acho que cabe aqui o recurso extraordinário também, mas eu creio que essa decisão aqui, na forma que foi feita aqui, eu creio que ela não deve prevalecer. Até o voto minoritário aqui, que teve um voto que foi divergente, ele exatamente diz isso, que o direito brasileiro ele está baseado ainda no princípio da monogamia. Porque a inovação foi reconhecer a união estável. Porque as decisões faziam anteriormente, não reconheciam, Só fazia mas fazia a partilha dos bens adquiridos onerosamente. Exatamente. Uma sociedade de fato Que para é a aquisição. sociedade de fato. Mas sem reconhecer a união estável. Sem a inserção dentro do direito de família. E aqui a questão foi para o direito de família e não apenas no direito obrigacional, né, como às vezes resolviam essas situações, que eram 2 pessoas que contribuíram onerosamente para a aquisição de bens. Então, realmente, é uma situação muito interessante. O direito de família vai ter que ter realmente... E o Rio Grande do Sul ele sempre é inovador nisso, né, Fabrício? Essas questões envolvendo direito de família, principalmente, decisões inéditas, sempre, e normalmente tem que sair de algum lugar, né? A gauchada agora vai arrumar problema para si, então vai desse jeito. O interessante dessa decisão, até tem um trecho aqui do voto do relator, que ele fala que o caso não poderia sofrer a ideia do formalismo legal, que significa o Código Civil ele não prevê expressamente essa possibilidade, então caberia ao papel ao juiz, então ele atuar diante essa omissão. Só que parece que é uma coisa muito comum no direito de família, né? Uma coisa muito comum a gente vê o Poder Judiciário ele acabando trazendo sempre novidades, essas que a gente não consegue, o legislador não consegue. Já tem ação de guarda para cachorro, não vai ter isso? É o Judiciário legislando, né? Mais uma vez aqui, é exatamente isso que eles fizeram aqui, já que a evolução da legislativa não acompanha a evolução da sociedade. Então, mais uma vez, o Judiciário aqui adotando também a função legislativa e falando assim, não, já que não tem a legislação, então vamos resolver, porque cabe a mim, Judiciário, resolver, e ele entendeu aqui que é justo realmente, já que todos sabiam que não era uma coisa... e isso é importante deixar também bem claro, né? Se a mulher, se o cônjuge não faltou, se a esposa aqui... se ela não soubesse pelo teor da decisão, eu creio que não haveria aqui
Então aqueles que ainda estão na surdina podem ficar tranquilos, porque não terão problema. O problema é se a mulher souber e ela perdoar, aí já pode ser aplicada esta decisão. Eu tenho certeza que tem gente guardando aí conta de água paga, guardando alguma coisa para comprovar um estável posterior. Mas assim, para facilitar para o pessoal que está ouvindo para entender, mas para configurar uma união estável, o que precisa? Isso é interessante também, professor Vinícius, porque muitas vezes as pessoas ficam perguntando questão de tempo, de prazo, quanto tempo se eu ficar junto com alguém que pode caracterizar. Essa é a pergunta mais frequente. Quanto tempo, professor, para ser união estável? Quanto tempo? Porque eu já estou com um ano, 2 anos. Vamos fazer uma pergunta aqui então ao nosso professor de Direito Civil, professor Renato. Professor Renato, qual seria a diferença entre união estável e namoro qualificado? Olha, isso eu acho que tem alguma. Isso é consulta? Porque se for mediante prévia paga, professor Fernando. Mas é uma pergunta. Essa parte pode cortar. Essa é uma pergunta que realmente vários têm interesse. E o ponto principal, creio eu, que é a intenção de constituir uma família. Então, a união estável, os requisitos dele para que ela ocorra estão previstos, inclusive, na nossa lei, e dentre eles é a necessidade de uma convivência duradoura pública com a intenção de constituir família. E no namoro, muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, creio que a maioria delas ainda, está naquela fase inicial de conhecimento, sem essa intenção de já constituir uma família. Então esse é o ponto principal e é independente do tempo, porque às vezes eu começo um relacionamento com alguém e já de forma pública e notória começa a aparecer na sociedade como se ela fosse minha esposa, como se fosse meu marido, minha mulher, e já demonstro essa intenção de constituir família. Já posto ali uma foto no Instagram, já faz aquela... meu amor, somos juntos, presente agora, de Deus. É um só. A doutrina tradicional chama, de nome, trato e fama, né? Isso, exatamente, nome, trato e fama. E aí, independente do prazo, se é 1 ano, 2 anos, 6 meses, se esses requisitos estiverem presentes, já é união estável. E o que desqualifica realmente é o namoro, onde fica quebrada essa intenção de você constituir esta família. Então muitas vezes o contrato de namoro é muito importante, também lembrando que às vezes o contrato de namoro por si só não desqualifica se a relação realmente é de união estável. Mas o contrato de namoro vem sendo muito utilizado principalmente para essas pessoas que já estão assim crescendo na vida. Então, atleta tem muito isso, jogador de futebol, pagodeiro, professores também da Unigran que ainda são solteiros. Esse contrato de namoro é muito interessante, viu? Para que possa realmente deixar bem claro, delimitado até onde vai o namoro e dali para frente a união estável. Agora não sei se o Renato te ajudou ou te encrencou. Vai depender se o nosso ouvinte estiver. Eu prefiro não comentar essa parte aqui. Mas do direito previdenciário, mudando de assunto, né? No direito previdenciário, nós já... tem que morrer, né? Lá no direito previdenciário, nós temos alguns documentos que são, isso em termos práticos, né? Quais são os documentos que podem comprovar, né? Então, por exemplo, aqueles documentos que fazem prova de mesmo domicílio. Então, a tarifa de energia elétrica, que no direito do trabalho é chamada de conta de luz, né? Então, a tarifa de energia elétrica em nome de um e a tarifa de saneamento básico em nome de outro. Como o endereço é o mesmo, nós temos ali uma prova de mesmo domicílio. Transferências bancárias de um em favor do outro, que mostra que há ali um compartilhamento do sustento do lar. Evidente que, claro, certidão de nascimento dos filhos também servirá como comprovante de união estável. Declarações em comum, por exemplo, você vai lá no clube, faz a sua inscrição no clube ali para ir na academia e coloca o nome da pessoa como beneficiário. Plano de saúde, dependente, todas essas são provas. Então pega o Netflix, então tá provando também. O Netflix, né? O Spotify, quando tem mais de um. Se você vai no Instagram, marcou a pessoa em mais de 3 memes ao longo de um dia, também já configura união estável, né?
É brincadeira, tá? Brincadeira. O pessoal já vai começar a pagar aí. O pessoal ficou preocupado agora. Dislike. Viu, Vinícius? Fica tranquilo. Tá, obrigado. Bom, mas acho que podemos passar para a próxima notícia. Beleza. Bom, temos mais uma notícia aqui para discutir com o nosso mestre de Direito Civil. E olha só, moradora deve indenizar vizinha por barulhos exagerados em seu apartamento. Primeiro Juizado Especial Civil de Brasília condenou uma moradora de um condomínio a indenizar a vizinha por fazer barulhos exagerados em seu apartamento. Opa, peraí, isso aqui me interessa. A turma entendeu que o barulho prejudica o sossego e a tranquilidade das pessoas. Você tem feito muito barulho? Não, na verdade eu estou aqui na situação da autora. Ah, entendi. Com inveja. Ah, não. É, né? Com inveja da sentença aqui, pô. Onde eu tava? Vamos lá. O barulho é ensurdecedor. Abalou psicológico aí, meu amigo? Tô aqui já acreditando. A turma entendeu que o barulho prejudica o sossego e a tranquilidade das pessoas e determinou a mulher que se abstenha de produzir sons em seu apartamento que ultrapassem os limites permitidos na legislação para uma área residencial durante o período noturno, entre 22 a 8 da manhã, sob pena de multa. Olha só, o juiz também condenou a mulher a pagar indenização por danos morais no valor de 2,5 mil devido à perturbação sonora. Poxa, hein? Direito de vizinhança. Não pode mais nem colocar um sonzinho. Nada. Já fica todo mundo bravo. Que é interessante, o Renato comentou que por mais que tenha os direitos, tem os deveres também, né? Exatamente. No direito de família, provavelmente aqui também no direito de vizinhança, né? E isso aqui se encaixaria onde? Quando nós entramos, vocês que já são nossos alunos, vocês que ainda pensam em fazer direito, esta matéria ela está lá no 7º semestre, nós iremos estudá-la dentro do direito das coisas, onde nós estudaremos as restrições ao direito de propriedade. E ali, o direito de vizinhança é um dos direitos que mais, e nos juizados, inclusive juizados que antes eram chamados juizados de pequenas causas e grandes complicações, se tem muito a questão do direito de vizinhança. E o que é esse direito de vizinhança? Existem, melhor dizendo, algumas limitações ao nosso direito de propriedade, que mesmo eu sendo proprietário ou possuindo um bem, eu posso usá-lo da forma que melhor me aprouver, mas eu preciso respeitar alguns limites. E dentre estes limites, os limites decorrentes de eu morar em uma sociedade onde tem vizinhos. E aí, dentro desse direito de vizinhança, o primeiro dispositivo que trata dele, ele diz que qualquer vizinho tem o direito de fazer cessar as interferências que possam causar prejuízo à tranquilidade, ao sossego e à segurança. E aqui foi aonde esta senhora, ela se baseou em virtude desta perturbação ao seu sossego. E esse direito de vizinhança é interessante também ressaltar que ele é um direito que ele é recíproco. Então, da mesma forma que o vizinho, porque ele fala assim, mas eu tenho restrição à minha propriedade, o que eu ganho em troca? Porque normalmente o direito, eles têm uma contraprestação. E aqui a contraprestação é exatamente eu poder, em algum momento, exigir do meu vizinho também que ele não faça os barulhos ou não perturbe a minha tranquilidade, o meu sossego. E aqui é uma causa normal de barulho excessivo. E lá dentro, quando a gente estuda isso aí, existem algumas teorias, existem algumas regras para poder solucionar essas questões envolvendo a perturbação ao sossego alheio. E dentre elas, por exemplo, a questão da localização, se o bairro é residencial, não residencial, uma chamada teoria da pré-ocupação, ou seja, quem ocupou primeiro o espaço. Então eu já morava em um lugar e aí veio um novo vizinho, esse vizinho ele tem que se amoldar a algumas regras que já existiam. Então, são por exemplo, se tem uma serralheria instalada há anos aí a pessoa constrói a casa para morar do lado e começa a reclamar do barulho. Exatamente. Então a teoria da pré-ocupação ela é muito utilizada para a solução desses conflitos.
E aqui no caso, pelo que se dá para entender aqui, tratava-se de uma área residencial, um apartamento, e realmente hoje, e os apartamentos, você escuta tudo e tudo mesmo, o que a de cima, ou a de baixo, ou a do lado está fazendo. Assina embaixo, hein? Desde o toque-toque-toque do sapato, até o tum-tum-tum da cama, e assim barulhos que às vezes passam do limite do razoável, e aqui pelo jeito o barulho não era... Exagerado. Porque gerou até dano moral, então... A nossa sociedade, ela é uma sociedade cada vez mais complexa, né? Então nós temos a convergência de direitos e deveres, o que vai fazendo com que haja aí uma dificuldade do próprio direito de resguardar todas essas situações. Por exemplo, a taxa de densidade demográfica das grandes cidades brasileiras hoje faz com que as pessoas residam em apartamentos de 40, 36 metros quadrados, né? Então, o que faz com que haja uma quantidade muito grande de pessoas em um espaço reduzido. O Fernando gosta de falar isso aqui para mostrar que ele sabe geografia. Todo o programa. As expressões, né? Exato, né? Densidade demográfica, país, né? metro quadrado. Eu sempre achei que um dia valeria a pena ter lido tanto geografia na minha vida, né? Viu? Então, hoje eu estou São utilizando. situações que em Amambai não deve ter tanto, porque lá sempre as casas são fazendas, são... Sim, mas nós temos animais, né? Já, você tem o já porco solto na roça alheia, é, você tem a que é galinha direito que de vai pro vizinhança também, é direito de vizinhança, né? Cerca. Então, na verdade, se mudam-se os fatos, permanecem os problemas, né? Então, nós temos também muita... porque, assim, é desconfortável você acordar e tem um cavalo do vizinho na frente da sua porta, né? Isso não é legal, isso eu me lembro que eu não gostava disso quando acontecia comigo, né? Tanto que eu cuidava muito do meu cavalo por causa dessa situação, porque o direito é recíproco, né? Até a palavra saiu. Nesse caso aqui, nós temos que analisar então uma questão que houve tanto a questão do barulho quanto do dano moral. Um ponto que nós teríamos que dizer é como é que se prova uma situação dessa aqui, os professores do processo? Como é que eu poderia provar uma situação dessa ocorrendo ali, supondo que eu fosse a pessoa que estivesse incomodada com o barulho do vizinho? Se é exagerado, a palavra foi barulhos exagerados aqui na notícia, você consegue gravar com o celular esses barulhos exagerados. E aí pode colecionar também depoimento dos outros vizinhos, né? De todo mundo. Já tem meios para fazer prova hoje. Nas expressões técnicas seria um juridiquês, né? Que seria a prova pericial, a prova testemunhal, e às vezes aquela rainha das provas que seria o próprio depoimento pessoal dela dizendo, não, eram gritos baixos, né? Que sempre são essas expressões, não, eu gritei, mas era um grito baixo, era o som estava baixo, mas realmente são essas formas de prova, né? Que são feitas normalmente pelos barulhos, gravação mesmo, né? E hoje com a tecnologia que nós temos, a qualquer momento tem alguém com celular que pode gravar e se admite como prova hoje também essas questões que depois, claro, pode ser feita uma ata notarial, onde consta essas... Mas a situação aqui, uma outra situação, professor Fernando, que é interessante, que aqui diz no período noturno das 22 às 8 horas da manhã. Isso é uma outra situação que também, numa primeira leitura, pode deixar aqui transparecer que das 8 até as 22, ela pode fazer o barulho que ela quiser. E esta premissa não é verdadeira também, porque o barulho exagerado, ele é independente do horário. Porque às vezes pode ser que alguém trabalhe à noite e durma durante a tarde. E às vezes o normal é se dormir à noite e trabalhar durante o dia. Mas imagine alguém que é vigia noturno, alguém que trabalha na noite, algumas profissões também. A área da saúde, segurança pública. E às vezes ela dorme durante o dia. Então a pessoa fala assim, bom, se a decisão é das 22 às 8, então das 8 às 22 eu desconto e toco o som, né? O som mais alto, o som... Isso é interessante que o professor Renato comentou, porque o pessoal costuma dizer o seguinte, a lei do silêncio só vale a partir das 22 e tal. E aqui tem uma questão assim de processo e prova, tem uma coisa importante. Esse horário aqui é meio estranho, né? Se você pegar a nossa realidade assim, em Mato Grosso do Sul, esse aqui é Brasília, né? Mato Grosso do Sul, até às 8, acordou muito tarde.
E aqui é que a gente tem um galo, né? 4 da manhã, 5 da manhã, o Fernando vai Até conseguir pro me dia de explicar melhor do trabalho, que isso. Pro dia de trabalho, o horário noturno termina às 5 da manhã, né? Então, Aí, assim, por que em esse Brasília, horário? o pessoal está acordando mais tarde aqui, realmente. Né? Prazer tá bom lá. Por que esse horário? Porque quem vai definir esse horário é a lei municipal. Isso aqui é competência do município para definir isso. E tem uma coisa interessante, cabe também ao município definir o limite do barulho. O Renato comentou, não é só às 22 às 8, é no estender dos dias. Perdão, do dia. E dependendo do dia, você pode atingir até, acho que é decibéis. Decibéis, isso. Tal decibéis. Aí da noite tem que ser menor. Então, a lei do silêncio não é todo mundo ficar quietinho, pianinho. Não, a lei de silêncio é manter uma coisa proporcional à questão do barulho. E a região também, né? Você tem determinadas regiões, igual o Renato falou, que você pode fazer barulho. Pode ter casa noturna, pode ter bares, etc. E se você resolver morar ali, você que está no lugar errado. Exatamente. Tem regiões que são exclusivamente residenciais, que daí, se estiver fazendo barulho ali, daí está errado. Ou então você convida o vizinho. Problema, né? Ou você convida o vizinho para a Normalmente festa. a solução é mais fácil essa. Né? Chamar os vizinhos. Dura que nesses condomínios edilícios aqui, como o Fernando estava dizendo, às vezes são 250, porque o vizinho não é apenas aquele que está do lado. Então o vizinho seria todos aqueles que podem ser afetados pelo barulho excessivo. Então teria que chamar todo mundo. O prédio todo, né? Principalmente o síndico, né? O síndico. E aproveitando que é um condomínio, né? Que é um prédio, um condomínio edilício. O condomínio teria responsabilidade? Poderia fazer alguma coisa para evitar, para controlar? O condomínio, a responsabilidade do condomínio aqui, ela também pode ser caracterizada se houve, porque normalmente há aqueles livros de ocorrências, porque o síndico, ou não sei se tem associação aqui, mas imaginando que seja um condomínio realmente, que tem o síndico, ele também não pode ficar como vigiante, e neste caso aqui não seria hipótese de responsabilidade objetiva do condomínio pelo barulho excessivo do seu condômino ali. Então eu creio que poderia de alguma forma, caso o condomínio fosse acionado, aonde se exigisse a conduta, porque com certeza isso aqui caracteriza, além dessas indenizações aqui, também infração à convenção, ao regimento, e caberia multa. Mas o condomínio, se ele demonstrasse que ele tomou as medidas, eu creio que ele não poderia ser condenado aqui solidariamente com ela, pelo fato da quebra do nexo de causalidade aqui. Mas o condomínio tem instrumento, tem multa. Ele tem que demonstrar que ele tomou essas medidas, por isso não seria objetiva. O problema é se é o síndico, né, que resolve ouvir Amado Batista lá no... Aí é difícil você multar o síndico. Mas pelo menos tem bom gosto. O filho do síndico resolver estudar bateria. O filho do síndico? É consulta, né, Vinícius? Não, é o caso não. Agora, um fato que foi muito interessante nessa decisão aqui, que poderia mudar tudo, inclusive, e aí envolve uma questão processual, que foi a revelia da perturbadora, né? Então, às vezes, porque aqui presumiu, e aí um pouquinho de regra processual, aqui houve o início da ação aqui de indenização, e a moradora disse que os barulhos eram excessivos. E a perturbadora citada a se manifestar, ela deixou transcorrer o prazo sem apresentar a defesa. Então, ficou mais fácil para a vítima, que no caso a moradora que foi indenizada, em que presumiu que tudo que ela disse era verdadeiro, e o juiz, com base nessas provas apenas feitas por ela, tomou a decisão. Pode ser que, se houvesse uma contestação aqui, onde ela demonstrasse que os barulhos não eram exagerados, que eram dentro do limite de decibéis, poderia ser uma decisão mais gostosa de se ler. Né? Você tem um exemplo aqui? Porque teria a pretensão resistida. Resistida, né? Vocês lembram do falando governo, de TGP, né? Interior do Mato Grosso do Sul, né? Aqui em Dourados tem uma lei municipal que proíbe a criação de animais na cidade por conta do barulho, em especial galinhas e galos, né?
pessoal tem hábito nos terrenos de ter galinhas e galos, e o galo ele não sabe que quando está amanhecendo na cidade, porque com tanto de luz ele canta a noite inteira. Inclusive, por causa dos escorpiões, as galinhas da Angola são facilmente encontradas em terrenos para poder matar os escorpiões, e quando já... Esse barulho vocês não imaginavam que até. Não, esse não. Até porque esses efeitos sonoros, né? Até porque Esse é esse do é o peru, peru. Eu tô farto, né? Realmente foi um erro de... Mas aí é uma galinha na gola. Uma galinha gola que faz o wizard, né? Ela fala outros idiomas, né? Ela tentou imitar o peru. É verdade. Então, já pedindo aqui um patrocínio para o wizard. Aproveitando também, falando do processo, tem uma parte aqui que eu li que eu acho que o pessoal que está ouvindo pode ser que tenha essa dúvida. No final das contas, a vizinha barulhenta ela foi condenada a duas coisas. Primeiro, a indenização por danos morais, mas segundo também, de não fazer barulho durante esse período das 22 às 8. Como que poderia a vizinha perturbada... Nossa, isso saiu errado, né? Saiu mal esse negócio, né? Não, perturbada é o termo correto. Tudo bem. Mas como ela poderia, se por exemplo a vizinha voltar a fazer barulho, o que ela poderia fazer? Já que ela tem uma sentença dizendo que a ré não pode fazer esses barulhos exagerados, e ela vai lá e continua. O que ela poderia fazer? Como a gente não combinou essa pergunta, eu não sei responder, não. Como é que Ela tem uma sentença. Ela deu uma sentença. sentença, pediu um cumprimento de sentença, fixação de astraintes. Nome específica, que era a obrigação de não fazer, né? E o descumprimento da obrigação de não fazer, lembrando que não pode ninguém ser obrigado, não pode falar assim, vai lá e manda os oficiais de justiça segurarem ela, não vai fazer barulho. Então, como o professor Fabrício estava dizendo ali... Chegar ao ponto de perder a propriedade. Não, ou mais interessante, né? A vizinha espera exatamente 8 horas e começa o barulho, né? Exatamente. Porque aqui ela estaria dentro do... Não incidiria as multas. Não, aí é a lei do... Como é que é? A lei de... Código de Hammurabi, né? Aí é retroceder. Aqui seria o Recacem Sistis. Nós poderíamos... o nosso... argentino, onde ele dizia que nós temos, e aí não pode, por exemplo, um exemplo que Recacem sempre traz nos seus livros é proibido a entrada de cachorro, e a pessoa entra com um urso. Você não, mas está proibido, não pode entrar. Eu falei, não, mas está proibido por quê? É cachorro, isso aqui é urso, o urso não é cachorro, então eu posso entrar com o urso. Então é igual nos botecos que a gente ia às vezes jogar uma sinuca. Assim, não pode sentar à mesa. Aí eu deitava na mesa e ficava em pé na mesa, porque a regra proibitiva. Então aí vem a teoria do razoável. Né? É um exemplo ou é um testemunho? Porque eu falei assim, mas você não pode sentar na mesa, não ponha copo na mesa. Aí eu deitava na mesa, sentava, né? Então essas regras aí nós temos que interpretar dentro daquilo que é o razoável. Né? Então, agora só uma dúvida minha, ver se eu estou lembrando do direito das coisas. Seria a ação de dano infecto essa? Para parar com barulho, odores, etc. Seria. Em latim, né? Lembrei. Dano infecto. É só. A do dano infecto ela é mais específica para quando está havendo demolição, risco de risco de ruína na propriedade. Isso, Aqui seria realmente uma ação combinatória mesmo. Essa era aquela de jogar uma pedra, né? No passado, você jogava uma pedra. Essa anunciação de obra nova. Anunciação de obra nova. O dano infecto é quando está na iminência de ruir, e aqui seria combinatória mesmo para impedir, para que faça cessar os ruídos E o dano moral aqui, se ainda tiver um tempinho? Temos o tempo que precisar. O dano moral aqui, ele é interessante porque tudo hoje também pode ser... Todo mundo acha que hoje dano moral cabe em qualquer coisa. A pessoa... Então aqui, para ter caracterizado o dano moral aqui, houve um fato que extrapolou aquilo que é o normal. Porque a perturbação sonora aqui, ele diz aqui que foi muito tempo sofrendo perturbação sonora, especialmente no momento de descanso. Eu creio que esse foi o ponto central para tirar o mero aborrecimento do dano moral. Ou como diria o STJ, um mero dissabor. Né? Essa expressão é a mais fácil que tem para descaracterizar o dano moral. Então aqui poderia alguém dizer, não, mas você está dormindo, esse barulho é um mero dissabor. Então não cabe dano moral. Aqui o juiz, ao entender que houve a violação do direito
da personalidade aqui, do barulho exagerado, que ela teve esse sofrimento no seu sono, no seu descanso. Ele disse que realmente esse barulho aqui, pela sua frequência, realmente ele era ensurdecedor. E causou incômodo, né? Uma festa, dia. Isso aí não causa dano moral, porque não é um mero de sabor. É a recorrência que deve ter feito tudo isso, a constância nesses barulhos exagerados. É interessante também essa questão do dano moral, não é qualquer violação de direito que já acarreta juntamente o dano moral. E sem dúvida vai ficar um clima bem chato, né? Encontrar no elevador, né? A vizinha, né? Depois só você e ela, aquele silêncio constrangedor. Irmãos e irmãs, gostaríamos de agradecer aqui de coração a presença do professor Renato, que esteve conosco dividindo nossa bancada do Direito do Mato, contribuindo, colaborando e trazendo conhecimento aqui no Direito Civil. Já fica desde já o convite para que venha quantas vezes sentir-se à vontade, confortável. Aqui o Direito do Mato está de portas abertas para recebê-lo. Agradecemos também a você que está nos ouvindo, você que nos dedica aí uma parte da sua semana ouvindo nosso episódio, colaborando, sugerindo algum tema novo, trazendo algum comentário, dando aí a sua curtida, o seu like, né? Isso é muito importante para nós, né? Que estamos aí rumo a 1 milhão de seguidores, né? Ainda falta mais ou menos quase 1 milhão, né? Para 1 milhão. Falta quase 1 milhão. E nós contamos aí com o seu carinho, com a sua curtida, com o seu like. Bom, pessoal, fica aqui mais uma vez o convite para que vocês sigam a gente, acompanhem a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. A gente também está nas redes de streaming, como eu falei, Spotify, Google Podcast, YouTube, não dá para esquecer essa ferramenta, e dentre outras. Confere a gente lá também, a gente está sempre aberto para qualquer dica, sugestões de temas, pode sempre trazer, a gente vai sempre trabalhar aqui nos próximos episódios. E é aquela coisa, né? Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? E a gente já está aqui, já encerrando. Mais uma vez, muito obrigado, professor Renato, por ter cedido um pouco do seu tempo para participar aqui do nosso programa. Agradecer também ao pessoal da Unigran, que mais uma vez faz aquele trabalho fantástico, que faz com que quem está ouvindo consiga me ouvir. Viu? Isso é magia. Não sabemos se isso é bom ou não, né? Sabendo que esse podcast é feito por 3 pessoas, né? Porque às vezes eu não apareço, mas é isso aí. Bom, eu quero agradecer ao professor Fabrício, ao professor Fernando, ao professor Vinícius, dizer que os 3, primeiro com esse convite, a permanência de vocês no semestre que vem, ela é plausível já. Já é plausível. Já melhora um pouco de ter o nome de vocês, quando sair o horário, isso já é mais fácil. E independente da brincadeira, dizer que realmente a ideia de vocês, como já foi dito anteriormente, foi uma ideia brilhante, e até por isso que a Unigran ela gostou e está tendo esta oportunidade, o privilégio de colaborar com vocês neste Direito do Mato, e queremos que realmente isso aqui saia do interior do Mato Grosso do Sul para o mundo, né? Então, de Amambai, de Dourados, de Não Me Toque. Eu sou douradense, mas filhos de não me toquense. Para o mundo. Então, parabéns pela ideia, parabéns pelo projeto de vocês, e sempre que precisarem de alguém para poder falar alguma coisa que não sei se ficou muito claro, mas a gente está aí. A gente está é uma expressão bem do interior. Mas é bom porque fica próximo, né? Estamos todos num ambiente democrático. Normalmente os ouvintes entendem. Porque nós estamos, sempre fica aquele plural, então a gente está aí para isso, né? Então, parabéns e obrigado para vocês aí. E pessoal, sigam porque realmente esse é o 13º episódio. Os outros 12º devem ter sido bem melhor que esse aqui. Brincadeira, acho que esse foi bom. Foi ótimo, muito obrigado, professor. Reiterar aqui os agradecimentos ao Unigran, ao Paulo, que sempre nos auxilia aqui, a equipe técnica. E fazer aqui um lembrete não, porque eu não tinha dito antes,
né, trazer para vocês que em breve vocês poderão nos assistir no YouTube, não só nos ouvir. Os vídeos começarão a ser postados. Eu não sei se isso é uma vantagem para vocês, se vocês realmente querem isso, a gente vai colocar isso na cara de vocês. Vocês, por favor, assistam, né? Se inscrevam no canal, dê like e clica no sininho, que eu não sei para que serve ele, mas vai lá. Para notificação. Viu só? A notificação. Tá? O sininho tá aqui. Ó. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes. Vai dar uma chapa.